No próximo capítulo da novela, O Rico e Lázaro, Lior pergunta para Lázaro como Joana está. Lázaro explica que ela está do mesmo jeito. Diz que ela está muito abatida. Benjamim pergunta para o irmão se não há nada que eles possam fazer por ela. Lázaro explica que não. E mesmo apesar de toda a fé que ele tem, ele chega à conclusão que a hora de Joana está chegando, pois ele deixa bem claro para o irmão que ele não acredita na recuperação dela e explica para Benjamim e Lior que pelo menos ela está sentindo só fraqueza e nada mais. Fala que o que está acontecendo com a esposa dele é a mesma coisa que acontece com uma lamparina quando o que faz ela se manter acesa acaba. Ou seja, diz que Joana está se apagando exatamente como uma lamparina e diz que o que resta é tentar deixar ela mais confortável possível e tentar de tudo para que ela se sinta feliz. Lior diz para Lázaro que tentar deixar Joana feliz é o que ele tem feito durante todos aqueles anos que eles estão juntos. Lázaro fala que é verdade. Diz que ele faz qualquer coisa para ver a sua amada feliz. E diz que com a graça de Deus, ela conseguiu ser feliz lá onde eles estão. Fala que na verdade eles conseguiram serem felizes. Diz que com a graça de Deus eles conseguiram prosperar lá naquela terra. E foi lá naquela terra que ele conheceu uma felicidade que ele ainda não conhecia antes. Fala que a graça e a bondade de Deus para com ele e Joana foi muito grande e fala que nem sabe como explicar o tamanho da felicidade dele quando ele teve os seus filhos, e diz que sabe que Joana sentiu o mesmo e fala que com certeza muito em breve eles vão entender o que ele está falando, pois muito em breve eles também terão os filhos deles. Lior diz para Lázaro que ele tem razão. Fala que ele não pretende demorar ser pai e certamente conseguirá isso antes que Benjamim consiga. E diz que se Lázaro e Benjamim quiser, eles podem escrever o que ele acabou de dizer, pois assim será. Benjamim fala para o amigo que até parece. Diz que a sua esposa está prestes a dar à luz. Lázaro muda de assunto. Ele fala que já tem algum tempo que eles não têm notícias da capital. Benjamim diz para o irmão que ele espera que todos os amigos dele que eles deixaram lá estejam bem. Lázaro escuta o irmão, mas não diz nada nessa hora. Depois de ser surpreendido pelo Deus dos Hebreus, logo depois de mandar buscar os candelabros e também outros objetos dos hebreus que sempre ficaram guardados, Belsazzar tenta entender o que foi que aconteceu e por isso pede para Beroso explicar para ele. Beroso fala que na verdade ele não pode explicar porque ele não sabe. Diz que aquela foi uma grande demonstração de poder do Deus dos Hebreus. E ao ser pressionado por Belsazzar, ele explica que ele não pode fazer nada, pois na verdade ele nem sequer imagina como todo aquele poder aconteceu ali na frente deles. Belsazzar diz que é só o que faltava: ter escritas sobrenaturais na parede dele, e ele nem sequer pode saber o que está escrito lá, porque os seus sábios não conseguem decifrar. Zaque fala para Belsazzar que ele não deve ficar preocupado não. Diz que com certeza o que aconteceu ali
foi um truque e nada mais. Fala para Belsazzar que ele não deve se preocupar, pois dessa vez ele não consegue o que quer. Ele não consegue convencer Belsazzar, que fica ainda mais irritado quando Nitocris chega e pergunta o que ela quer lá. A mãe conta que Aspenais falou para ela que tinha acontecido uma coisa sobrenatural lá na sala do trono, mas nem passou pela cabeça dela que poderia ser uma coisa como aquela. Ela olha para as escritas sobrenaturais que estão na parede e fica sem palavras nessa hora. Belsazzar pergunta para a mãe se ela foi até lá só por causa da curiosidade ou tem algo útil a dizer. Ela pede para ele não se preocupar. Ele pergunta como ela pode pedir aquilo a ele. Pergunta se por acaso ela é mais culta que todos os sábios do reino. Pergunta se por acaso ela sabe decifrar o que está escrito lá na parede. Pergunta se ela sabe o que significa. A rainha diz que na verdade ela não faz ideia. E em seguida fala para o filho que ela realmente não pode decifrar. Não pode dizer a ele o que está escrito lá, mas fala que ela sabe quem pode. Belsazzar pergunta de quem ela está falando. Ela diz que lá no reino tem um hebreu que é muito sábio e inteligente. Ele fica surpreso nessa hora e pergunta se existe um homem tão sábio a ponto de decifrar aquelas escritas. A rainha diz que existe sim, e em seguida ela revela de quem ela está falando. Belsazzar diz que ele se lembra de Daniel. A rainha pede para o filho chamá-lo. Fala que só ele pode dar a interpretação que eles precisam. Zaque fica incomodado nessa hora, mas não diz nada, é claro, mesmo porque ele percebe que Belsazzar está decidido a fazer o que a mãe dele disse, já que ele não tem outra saída. Beroso também não gosta, é claro, e ele até tenta convencer o rei o contrário, mas completamente indignado, preocupado e completamente perdido diante daquele tamanho poder. Belsazzar deixa claro que dessa vez ele vai tomar a decisão que ele acha melhor tomar e deixa claro que ele não quer a interferência de ninguém e só aceitou a interferência da mãe porque aquela é a única solução que apareceu, já que nenhum dos seus sábios conseguiu decifrar aquele sobrenatural que está escrito bem ali na frente dele. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.